Mateus capítulo de número 7, versículo 15 em diante, nos diz assim: Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas de espinheiros ou figo de abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém, árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos frutos os conhecereis. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Olá, gente boa de Deus, tudo bem com vocês? Se não tiver, você já sabe onde encontrar o refúgio e onde encontrar o socorro. O salmista diz: elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Estamos de volta com mais um vídeo aqui no nosso canal. E eu só gostaria de esclarecer que o objetivo deste canal, Meu Púlpito, não é o de fazer uma exposição teológica abrangente, especulativa, minuciosa, né, dos temas e dos textos que nós temos proposto. Mesmo porque já existem vários canais que fazem isso com bastante propriedade. A nossa proposta e o nosso desejo aqui é fazer sim uma breve reflexão devocional, numa proposição mais pontual, mais específica, né, para a prática da nossa fé cristã, advindas da nossa base de fé, que são as Escrituras Sagradas, que são a nossa única regra, ou pelo menos que deveria ser a nossa única regra de fé e de prática espiritual. Ou seja, será que a maneira, né, como eu, como você, como nós temos exercido a nossa fé, tem a ver com a fé apresentada na Bíblia? Ou será que temos caído sem querer, ou às vezes por interesses pessoais, ou até mesmo por causa do nosso profundo egocentrismo, no engodo
e nos enganos, né, dos equívocos religiosos que estão por aí. O título do nosso vídeo de hoje é A Corruptela da Religião. Essa palavra corruptela não é uma palavra muito conhecida, mas o significado dela é a ação ou o resultado de corromper, de mudar o conteúdo original de algo. Aquilo que é capaz de se corromper, de alterar, de perverter, de adulterar, de falsificar, de subornar algo ou alguém. Significa corrupção ou abuso. E a religião, ao meu ver, é uma das instituições humanas mais passíveis de corrupção, porque a religião representa esse esforço do homem para chegar até Deus, ou esse esforço do homem para romper esse abismo, esse silêncio que existe entre a realidade espiritual e a realidade física material. E faz isso através de intermediários, através de rituais culticos, através de objetos tidos como sagrados, através de sacerdotes, de pastores, de líderes que falam em nome de Deus e, na maioria das vezes, são guiados pelas suas próprias intuições e pelas suas próprias ideias. E o Evangelho, pelo contrário, no Evangelho, o que a gente vê é toda uma ação, né, do próprio Deus, é uma ação que vem de Deus ao encontro do homem, né, todo um esforço do próprio Deus para encontrar o ser humano e operar nele, né, o caminho que ele tem proposto de salvação, sem a necessidade nenhuma de um mediador, a não ser a própria mediação realizada através de Jesus Cristo. E no texto de hoje, nós observamos um texto que eu considero bastante impactante e que precisa ser levado muito a sério, precisa ser levado com muita consideração por quem quer realmente, verdadeiramente seguir Jesus. Pois ele aponta para a questão do falso evangelho. Ele aponta para a questão da corrupção do evangelho, da mensagem do evangelho. Porque o maior inimigo da fé não é o diabo. O diabo não é um concorrente direto de Deus. O diabo é apenas um caso perdido. Aliás, ele até serve aos propósitos de Deus para testar as suas criaturas, para testar os seus filhos, para testar a vida e a fé de seus filhos. E o poder do diabo, o poder maior dele reside na mentira, justamente na mentira e no engodo. Ele se traveste com aparência de verdades religiosas, ele se traveste de anjo de luz, ele se traveste de evangélico para enredar os incautos, né, e para levá-los para longe das propostas do verdadeiro evangelho. O falso evangelho é aquele que fala em nome do evangelho, mas não está de acordo com os ensinos fundamentais do evangelho. É aquele que fala em nome da Bíblia, mas não está de acordo, né, com a mensagem essencial da Bíblia. É aquele que fala de Jesus e que fala muitas vezes em nome de Jesus, mas não está em acordo e com a prática e os ensinos do próprio Senhor Jesus. Esse tipo de evangelho, o evangelho falso, acaba gerando também uma espiritualidade também falsa, também equivocada. Errado, né, do ponto de vista de Cristo e do evangelho. Talvez algo que não seja deliberado, né, ou por vontade do crente, mas que aconteça por uma atitude de ignorância espiritual ou por engano de falsos mestres, de falsos pastores, de falsos líderes. Isso acaba gerando uma espiritualidade de busca de algo, ou uma espiritualidade de meio para se alcançar um objetivo ou uma finalidade.
e acaba criando uma situação de dependência religiosa e não uma realidade de cura e libertação pessoal e espiritual diante de Deus. A espiritualidade proposta no Evangelho é a espiritualidade do tipo fim, isto é, em Cristo nós encontramos tudo o que precisamos e não necessitamos de mais nada que nos salve e nos liberte. Não precisamos mais fazer nenhuma barganha com Deus, porque neles Deus já nos ama e já vem ao nosso encontro para nos salvar. Através da sua graciosidade, através da sua gratuidade, através da sua ação graciosa e através do seu amor. Mas infelizmente, esse falso evangelho tem entrado nas igrejas e tem arrastado mentes e corações mais do que nunca nos dias de hoje. E não somente nas igrejas, mas também nos meios de comunicação, dos mais diversos possíveis, essas mensagens têm chegado até nós. Essas mensagens falsas, isso tem chegado até nós. E a minha oração hoje é para que Deus me ilumine com a sua palavra, para que eu abra os meus olhos e fique esperto, para que eu abra os meus olhos espirituais, para que eu fuja das armadilhas das falsas igrejas, dos falsos pastores, dos falsos líderes espirituais, para que eu fuja dos falsos ensinamentos de WhatsApp, de Facebook, de orações bonitas, de terceiros, de igrejas virtuais, e foque diretamente nas escrituras sagradas, sem intermediários oportunistas, e siga tão somente a verdadeira religião proposta pelo Evangelho de Jesus, que consiste em praticar o amor verdadeiro e solidário, e me guardar da corrupção deste mundo com suas concupiscências. E eu gostaria que essa também fosse a sua oração e a sua prática em nome de Jesus. Que Deus, assim, continue nos abençoando. Amém.